Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda o nome dele nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. A paz de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. O infinito amor de Deus, amém? Este amor que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário, esse amor que nos sustenta, esse amor que nos alcançou, que nos alcança todos os dias, amém? Esse amor nos alcança todos os dias. Vamos ler na palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12, vamos ler dois textos, esse de Hebreus e o outro de 2 Timóteo, obrigado. Enquanto Ana agiliza ali, está nos visitando nessa noite, Edivaldo, Lina, Diele, Valdir e Michele. Isso? Deus abençoe, em nome de Jesus, sejam sempre bem-vindos, fiquem à vontade, sintam-se amados neste lugar. Este lugar é a casa do Senhor nosso Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está ali já? Todos juntos aqui? Vamos lá? Porque a palavra... Pera. Eu acho que todo mundo almoçou hoje, parece que só Arnaldo que almoçou. Arnaldo deve ter comido na casa da sogra, que ficou forte demais. Vamos lá, todos juntos. Porque a palavra mais cortante e penetra até a divisão agora sim, amém? A palavra é viva e é eficaz. 2 Timóteo capítulo 3, nós lemos hoje pela manhã esse texto no versículo 16 e 17, mas agora nós vamos começar do versículo 13, falando sobre a Bíblia, a eficácia da Bíblia, a importância da Bíblia. 2 Timóteo 3. Haja vista que nós estamos celebrando hoje o dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, não apenas no Brasil, mas de forma mundial. Deixa eu melhorar um pouquinho meu retorno aqui. E hoje nós falamos sobre isso, sobre como surgiu isso. Foi anotado pelo bispo Kremlin no Diário do Rei, para que se houvesse um dia de intercessão pela Bíblia. E aí ficou, segundo domingo de dezembro, o Dia Mundial da Bíblia. E aqui no Brasil, a Sociedade Bíblica Brasileira em São Paulo foi quem deu o pontapé inicial para que isso acontecesse. De fato, ocorreu, e hoje nós estamos celebrando a Bíblia. Nós, como falei hoje pela manhã, nas mais diversas áreas, de diversas maneiras. Esse ano, como um ano atípico, não houve as comemorações como acontece todos os dias, ou todos os anos. Inclusive, por meio da Sociedade Bíblica Brasileira, não apenas o segundo domingo de dezembro, mas isso passou a ser comemorado, celebrado durante toda a semana, antes do segundo domingo, culminando, claro, no segundo domingo de dezembro, celebrando o dia da Bíblia. Mas, conforme falei, aqui em Jaguaquara, a Ordem de Pastores, a Alpeja, sempre faz essa celebração, mas esse ano ficamos aí, por conta da pandemia, sem fazê-lo, e iremos amanhã, na Igreja Batista Monte Carmelo, celebrar o Dia da Bíblia, também celebrando ao Senhor por 18 anos da Ordem de Pastores, e também dando posse à nova diretoria, e os irmãos estão convidados para estarem ali, tá bom? Vamos lá, a partir do verso 13. Vamos lá. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vai pulando aí até o 17.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pelo que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, todo mundo conhece a história de Paulo e Timóteo. Paulo instituía as igrejas e colocava os obreiros para estar tomando conta, e ele ficava, claro, dando suporte às igrejas. Timóteo estava pastoreando e Paulo escreve a ele que ele estava vivendo um momento de turbulência. Muitas vezes nós pensamos e acreditamos que essas filosofias, nós achamos que são novas, mas desde os primórdios, toda essa conjuntura de filosofia, de agnosticismo, de gnosticismo, né, de atomismo, enfim, muitas foram as seitas e heresias, e isso vem crescendo, claro, mas existia isso desde então. E aí Paulo instrui a Timóteo, e eu quero chamar a atenção para vocês, o versículo que nós lemos, diz, os perversos impostores, está falando daqueles, na tradução contemporânea, na revista atualizada e corrigida, diz, os fraudulentos ou fraudadores, aqueles que deturpam a palavra, aqueles que contaminam a palavra. Eles continuaram pregando e Paulo disse isso, eles enganavam e estavam sendo enganados. E aí no versículo 14, Paulo disse, tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção. Paulo diz a Timóteo exatamente o seguinte, e aí nos versículos anteriores, inclusive em 1 Timóteo, nós observamos que Timóteo tinha sua avó e a mãe, cristãs, e criaram Timóteo no evangelho genuíno. E aí eu aproveito para dizer isso aos irmãos. Timóteo, ele não foi discipulado por qualquer aventureiro espiritual. Timóteo não foi discipulado por qualquer pessoa, ele foi discipulado por alguém que aprendeu o evangelho na sua essência e o ensinou. Paulo estava dizendo então a Timóteo o seguinte, o que você tem, guarda. As filosofias começam a surgir, as diversas interpretações bíblicas também começam a surgir, e por conta disso muitas heresias e seitas têm surgido e têm enganado e levado muitas pessoas. Inclusive foi objeto da nossa reflexão hoje pela manhã a pergunta seguinte, por que as pessoas se deixam levar pelas falsas doutrinas, as falsas religiões, as seitas, as heresias? E aí, diante de tantas coisas que nós ouvimos, nós comentamos também sobre o fato do desconhecimento da palavra de Deus. O fato de não conhecer as Escrituras é motivo suficiente para que qualquer vento de doutrina abandone. Paulo disse isso, inclusive, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, versículo 4, alguma coisa assim, ele diz que nós não podemos ser como meninos, inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Para que isso não aconteça, é necessário que nós tenhamos a palavra de Deus guardada em nossa vida, em nosso coração. Para que isso não aconteça, é necessário que nós leiamos a palavra, que ela não seja apenas um amuleto no Salmo 91, no Salmo 23, no Salmo 46 e nos demais salmos, dos quais são conhecidos e tidos como salmos protetores ou protetivos. A Bíblia não é apenas, ou não é nem para ficar se enfeitando nada, a Bíblia não é um objeto de enfeite, de ornamento. A Bíblia é a palavra de Deus para ser lida, guardada em nosso coração. Aí Paulo então continua dizendo para Timóteo, permanece no ensino que recebeste, ou seja, não se deixe levar pelos falsos ensinos, pelas novidades, entre aspas, que muitos surgem. Inclusive hoje pela manhã nós comentamos sobre isso, falando sobre Isaac Newton, falando sobre Albert Einstein e de muitos outros cientistas, e que vão descobrindo e redescobrindo, e eles mesmos vão mudando de ideia conforme os descobrimentos e redescobrimentos. A ciência, ela vai sempre se multiplicando, mas também vai se mudando conforme se multiplica. Porém a palavra de Deus não, ela não modifica, ela não se transforma, ela continua intacta, a mesma coisa, ela não muda, ela não altera,
A Bíblia não precisa de atualização, pois desde quando ela foi escrita, ela já é atualizadíssima. Portanto, não precisa de mudança nenhuma na Bíblia. Ainda que a ciência se multiplique e os cientistas acreditem que que a Bíblia é um livro de contos de fada, nós conhecemos contudo que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia não é um conto, um livro de contos de fada, um livro de mitos ou de ideologias humanas, conforme dizia Freud. Inclusive Freud dizia, né, que nós cristãos somos preguiçosos em pensar e por isso acreditamos na Bíblia e por isso acreditamos em um Deus que nós não estamos vendo. Portanto, nós podemos desfazer da fala de Freud, do seu pensamento, da sua ideologia, entendendo que a Bíblia, ela vem se cumprindo e todas as profecias se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir, literalmente. Tudo que foi escrito tem se cumprido, tudo que está escrito é a verdade, e por mais que tenha passado 1500 anos, o processo durante toda a escrita da Bíblia, 40 escritores completamente diferentes, camponeses, profetas, sacerdotes, poetas, reis, a palavra, ela se encaixa. Falei hoje pela manhã, uns escreveram nas masmorras, nas cadeias, em Pátimo, por exemplo, outros escreveram no palácio, contudo, mesmo não tendo aproximação entre eles, não tendo convivência, não tinha troca de mensagens via WhatsApp, ou o que quer que seja, cada um escreveu aquilo que Deus colocou no coração, mesmo cada um sendo ou usando a sua intelectualidade, vamos dizer assim, a sua capacidade intelectual para a escrita. Por exemplo, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, por ser médico, claro que ele tinha uma escrita mais rebuscada, óbvio. Paulo também, por ser poliglota e por ser quem ele era, num alto nível de conhecimento. Pedro, indouto, da mesma forma, cada um escrevendo dentro da sua forma, contudo, era a inspiração de Deus. E a inspiração de Deus significa a expiração, sopro do pneuma, sopro de Deus. E quando Deus soprou, os homens, eles escreviam conforme a sua condição intelectual, contudo, Deus controlando toda a escrita. Por quê? Porque era Deus falando ao homem para que ele escrevesse, Deus soprando ao coração do homem para que ele escrevesse, e a palavra chegou a nós e chegou com um objetivo. Qual é o objetivo? Versículo 16 do texto que nós lemos. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa ou útil para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Versículo 17, o objetivo, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Então, por meio da Bíblia, Paulo está dizendo para Timóteo, nós temos a condição, a probabilidade, a possibilidade de alcançar a maturidade espiritual. Para quê? Para que nós andemos numa vida digna do Evangelho, para que nós conheçamos quem é Deus e qual é a sua vontade para nós, e diga-se de passagem, uma vontade perfeita. Só conheceremos a Deus e só conheceremos qual é a sua vontade por meio da palavra. Deus se revela por meio dela. Portanto, quanto menos nós conhecermos a palavra, menos nós conheceremos de Deus. Quanto menos nós lermos a Bíblia, menos nós saberemos de Deus e qual é o seu propósito para nossas vidas. Por quê? Porque é Deus, essa palavra é de Deus e é Ele te revelando. João 1:1, no princípio era o verbo, a palavra, o verbo era Deus e o verbo? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, falando de Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 3, quando Deus estava criando e dizia, haja, ali a verbalização era o Senhor, a própria palavra, a palavra é o próprio Jesus. Versículo 14 do capítulo 1 de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, todas as vezes que eu me aproximo da Bíblia para lê-la, eu estou me aproximando de Deus para conhecê-lo. Todas as vezes que eu me afasto da Bíblia, me afasto de Deus. Então vamos entender. Paulo diz, versículo 16, a Escritura
é inspirada para o ensino. Nós conhecemos na teologia, isso virou uma frase corriqueira. A Bíblia é o nosso livro, um livro que é a nossa única regra de fé e prática. Falando de ensino, a Bíblia é aquela que nos instrui no caminho em que nós devemos andar. Não apenas num quesito espiritual, mas a Bíblia nos ensina qual caminho nós devemos tomar a fim de que nós sejamos bem-sucedidos nas mais diversas áreas ou em todas as áreas de nossas vidas. Quanto mais nós conhecermos da Bíblia, mais nós nos conduziremos bem aqui na terra. O próprio Jesus, o próprio Deus disse isso a Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido. Deus está dizendo para Josué: tu serás bem-sucedido se tu leres a palavra, se tu observares a palavra de dia e de noite, se tu meditares na palavra de dia e de noite, se tu pregares a palavra de dia e de noite, porque Josué, agora ele havia se tornado o líder de Israel no lugar de Moisés, e o que Deus pediu, exigiu de Josué, foi única e exclusivamente que lesse a palavra, a fim de conduzir o povo de Deus. Ele precisava conhecer Deus, porque ele iria manifestar Deus para o povo. Deus estava se revelando para Israel por meio da lei, por meio de Moisés. Agora Josué assume, Deus fala para Josué: não se aparte do livro da lei, não se aparte das minhas palavras. Queres ser bem sucedido? Não se aparte da palavra de Deus. Ela nos ensina, ela é útil para nos ensinar, ela é útil para repreensão. A palavra repreensão aqui não é no sentido de lançar fora, mas no sentido de corrigir o homem ao estado original, ou ao estado correto. A repreensão aqui é no sentido de trazer o homem, de testá-lo numa convicção de quem é Deus. Quando nós lemos, eu já falei por muitas vezes isso aqui, o texto de Lucas que diz que Jesus, falando para os discípulos e para as pessoas que estavam falando dele, porque ele estava jantando com um pecador, Zaqueu. Aí Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. O que Jesus estava dizendo? Ele conclui dizendo que quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Bom, Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Todos que estão fora do lugar estão perdidos, estando dentro da igreja ou não, estando no evangelho ou não. Se não está dentro do lugar, dentro de onde Deus quer que esteja, o homem está perdido. Isso significa estar perdido. Portanto, em um pensamento completamente diferente de que nós pensamos que quem está perdido é quem está fora da igreja. Não, muita gente está perdida dentro da igreja simplesmente porque está fora do lugar que Deus quer que esteja, fora da onde Deus quer que esteja. E isso nós sabemos que nós estamos muito aquém de onde deveríamos, o que deveríamos ser, e muito aquém de onde deveríamos estar. Para que nós cheguemos a essa maturidade espiritual, é necessário que nós conheçamos a palavra. Portanto, ela é útil, ela é apta, inspirada para ensinar, para repreender, para corrigir, trazer ao estado de perfeição, de completude. E quando falo de completude, de perfeição, falo de inteireza, de idoneidade, de honestidade, de caráter. É disso que nós estamos falando. Há um estado correto. Quando falo de um estado correto, falo da criação de Deus antes do pecado, da criação do homem por Deus antes do pecado, da criação de Adão antes da queda. Adão, ele tinha uma comunhão com Deus, e no virar da noite, Deus ia a Adão e conversava com ele todos os dias. Depois que ele pecou, ele se escondeu de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, a palavra, Paulo diz para Timóteo, ela é útil, ela é inspirada,
ela é útil para a repreensão, para o ensino, para a correção. E ele conclui dizendo, para a educação em justiça. Começa com o ensino, fala sobre repreensão, correção e volta para o ensino, a educação. É isso ou para isso que a palavra é útil ou serve. É nisso que nós entendemos o que é a palavra de Deus. Inclusive a palavra útil do grego ofeleinos significa lucrativa ou rentável. A palavra de Deus é rentável para nos corrigir, lucrativa para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar, para nos ensinar. Ela é lucrativa, ela é rentável, ela é vantajosa para isso. Portanto, nós precisamos, já que é lucrativa, rentável, vantajosa, ler a palavra, tê-la em nossas vidas, a fim de que nós sejamos, vamos dizer, corroborados, né? No sentido de entender qual é o projeto de Deus e conseguir, pelo menos, tentar seguir o projeto de Deus para nossas vidas. E não podemos fazer isso sem que conheçamos a palavra, porque ela é Deus falando conosco. Qual é o objetivo? Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito, completo, ele volte ao estado original, ele volte a um estado em que tenha comunhão com Deus. Este é o objetivo da palavra. Portanto, se o objetivo da palavra é fazer com que nós sejamos perfeitos, completos, voltemos ao estado original que Deus quer que tenhamos e estejamos. Pergunto, responda para você mesmo: quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto você conhece a Bíblia? Aí nós pegamos os muitos textos conhecidos, né? Joelce mais Tailana, que estão aqui na parede. Joelce mais Tailana são as professoras que estavam ensinando o povo a pescar. Está dizendo, olha para a parede, olha para a parede. Salmo 105 aqui do meu lado direito. Lâmpada para os meus pés e luz. Quando eu leio a palavra, então eu não ando na escuridão. E quando não ando na escuridão, a probabilidade de tropeçar em alguma coisa é muito difícil. Portanto, se a palavra de Deus é por nós lida, meditada e praticada, a probabilidade de nós cairmos, ela é a mínima. Por quê? Versículo 11, escondi no coração para não pecar contra ti. E aí nos lembramos de Provérbios 4:23, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Portanto, se eu pego a palavra e medito e guardo no coração, e do coração procede a saída da vida, toda a saída da nossa vida será de acordo com a palavra de Deus que está no coração. Toda a saída das nossas vidas será exatamente de acordo com as Escrituras. Daí não cairemos no erro de Provérbios 14:12, por exemplo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Não, por quê? Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, quando nós lemos a palavra, nós temos a claridade de Deus, a transparência de Deus, para que nós andemos no caminho correto. E andando no caminho correto, nós não temos, ou pelo menos a possibilidade de cairmos, ela é bem menor. Por isso, precisamos ler a palavra, precisamos meditar a palavra, e não apenas fazer ênfase e enaltecê-la no segundo domingo de dezembro, mas todos os dias de nossas vidas, porque a palavra de Deus, muito embora ela, desde Moisés até João, falando dos escritos de Gênesis até Apocalipse, né, Deus ensinando a nós por meio dos escritos, por meio da sua palavra, tendo todo esse período, o Senhor, Ele renova a sua palavra todos os dias que nós a lemos. Amém? A palavra ela se torna nova todos os dias que nós a lemos. Aí Paulo diz em Romanos, a fé vem pelo ouvir, capítulo 10, versículo 17 ou 12, sei lá. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, hoje pela manhã nós comentamos inclusive sobre isso. Antigamente se tinha desculpa de que não sabia se ler. Hoje temos MP3, MP4, temos aplicativos no celular, que o Arnaldo estava falando aí inclusive.
A gente toca no versículo, no capítulo, e ele sai lendo a Bíblia toda para nós. Então, tem a Bíblia em braille, para quem é cego ou para ouvir, né? Para quem é surdo, tem para todo mundo. Qual a desculpa, então, para não lermos a palavra? Carol dá risada, né, Carol? Qual desculpa nós temos? Não é Carol dá desculpa não, tá? Só porque ela sorriu. Qual desculpa nós temos, então, para não conhecermos as Escrituras Sagradas? Ela que tem o poder para modificar as nossas vidas. Paulo disse isso em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho, eu não tenho vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é que Paulo disse? Eu não tenho vergonha dessa palavra, porque essa palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra já tentaram queimá-la, já tentaram destruí-la, já tentaram acabá-la, já tentaram extingui-la. Inclusive hoje nós falamos sobre Voltaire, não é Voltaire, um pensador francês, e chamei a atenção pelo fato de ser famoso e muito conhecido. O seu poder de persuasão e de conhecimento era altíssimo. Quem já frequentou a academia aqui na faculdade e universidade sabe muito bem que Voltaire é um dos filósofos mais difíceis de serem interpretados. Ele disse que depois dele não passaria 100 anos, o cristianismo não existiria mais e a Bíblia seria extinta. Não haveria nem a história do cristianismo, nem da palavra de Deus. E hoje pela manhã eu falei para os irmãos que 50 anos depois que ele morreu, isso foi em 1700 e alguma coisa, e 80 e alguma coisa, 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra, na casa que era dele, começou a imprimir exemplares da Bíblia. A Bíblia da qual ele disse que, inclusive, eu pulei essa parte, ele disse que sozinho ele extinguiria, ele erradicaria o cristianismo e a Bíblia. Sozinho ele faria isso. E 50 anos depois da sua morte, aquela que era a sua casa, se tornou um local para a impressão de exemplares da Bíblia. E depois de Voltaire, passou-se mais de 300 anos, a palavra continua sendo lida, a palavra continua sendo crida, pregada, a palavra continua sendo meditada, porque esta palavra é a palavra de Deus. Não é a palavra humana, esta é a palavra de Deus. Não é a palavra, não é a ideologia humana, esta é a palavra de Deus. Portanto, se é a palavra de Deus, não tem quem consiga derrubá-la, não tem quem consiga destruí-la, e isso nós por si só devemos ter a convicção e a certeza, e muito mais que isso, lermos essa palavra, porque ela é o poder de Deus para a nossa salvação, e salvação no sentido mais amplo da sua palavra, que é cura e libertação, transformação de vidas. Isso é a palavra de Deus, e por meio desta palavra, nós somos transformados todos os dias. Amém? Esta é a palavra de Deus, a palavra que é útil, proveitosa, ela é lucrativa, vantajosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. A palavra de Deus, ela tem muito mais utilidade quando lida, meditada e pregada, do que quando aberta em um estante ou em qualquer lugar que seja. Portanto, que nós possamos dar mais valor a essa palavra, não apenas no segundo domingo de dezembro, mas que possamos dar mais valor à leitura desta palavra, que possamos meditar mais nela, se quisermos ser crentes maduros, vou dizer, pessoas que têm êxito em toda a trajetória da vida. Leamos a palavra de Deus, amém? Meditemos na palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus. Esta palavra é o próprio Deus em forma de verbo, amém? É uma breve reflexão, que Deus abençoe as nossas vidas de maneira extraordinária, em nome de Jesus. Inclusive, eu vim pensar nisso agora à tarde, por isso já quero pedir perdão aos irmãos. Como eu pensei agora à tarde, não tinha condição de comprar uma Bíblia hoje no domingo. Aí eu peguei uma Bíblia que eu tinha não, tenho, ainda é minha, né? Ainda vou doar. É a única que não tem um risco.
portanto está novinha. É a única que eu não risquei. Ela tem uma marquinha de cola aqui, não está no seu estado tão novo, mas nunca foi usada, pelo menos não tem um risco. Então, você que pegou um número aí, quem não pegou um número aí quando chegou aqui, dê um sinal aí com sua mão. Quem não pegou um número, dê um sinal aí com sua mão. Nós iremos sortear essa Bíblia. Vale Esdras, Ney também, Yubdevan, ali o irmão de Julivan. Quem mais aí? Dê um sinal com sua mão. A irmã Maria. Bom, enquanto Esdras está entregando ali, você que não pegou, dê um sinal com sua mão aí, que Esdras vai entregar a você. Quarta-feira estaremos aqui em mais um culto, meditando na palavra de Deus. Amanhã, conforme já avisamos, será na Monte Carmelo. Todos os irmãos estão convidados para estarem lá no nosso culto de celebração a Deus pela Bíblia. Eu vou estar ministrando lá também. 18 anos da Ordem de Pastores e também dando posse à nova diretoria, que será também, nós estaremos retornando à presidência de novo da Ordem para este ano de 2021, se Deus nos permitir. E os irmãos estão convidados. Tá bom? Entregou a todo mundo? A irmã Maria estava ali, sumiu. Lembrando os irmãos, tá? Não é 0 bala, mas nunca foi usada, não tem nenhum risco, tá? Então, perdoa aí por não estar emplastificada, novinha, tal, e etc. Mas, porque eu vim lembrar disso agora de tarde. Cadê a irmã Maria? Saiu? Vou pegar um número então, tá? Márcia mandou sacudir bem. Pior se cair tudo lá no chão, Márcia. Lembrando de Márcia ali, amanhã é aniversário de Bruna. Bruna da hora, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos pegando aqui. Veio um monte aqui agora. 61. Eu acho que a Bíblia está querendo ficar comigo mesmo. Vamos outro. Quero aproveitar e agradecer o irmão Avani, que deu um grau aqui do lado ali, limpou ali à frente também, que eu e Arnaldo deixou no mato. Arnaldo ali que de 15 em 15, em 3 sábados, está ali cortando as plantas. Tailana que está aí molhando a planta todos os dias. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela grande força que tem nos dado, em nome de Jesus. Vamos lá. E agora? Eu não sei se é 96 ou é 69. 96. 96. Walter Xavier, vamos lá. Então, irmão, Walter Xavier vai receber aí a Bíblia. Kelly vai colocar o nome aqui, Walter, daqui a pouco tu pegas aqui em nossas mãos, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. O irmão Walter Xavier é evangelista aqui da nossa igreja e dirige a congregação lá nas Duas Pontes. Até o nome lá é meu sobrenome no plural, Pontes, né? Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Muito obrigado pela sua vinda. A todos que nos visitam, o Ministério do Louvor já vem cá para frente logo. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Dia 27, último sábado de dezembro, nós teremos o culto nos lares na casa de Rony. 26, último sábado, na casa de Rony de Dalila, um culto de ação de graças. Estarão louvando a Deus pelas vitórias que Deus deu a eles, inclusive da casa que nós estaremos lá cultuando. Nós já inauguramos, né? Fizemos um churrasco lá, nós os homens, não é, Ney? Os homens fizeram um churrasco lá, já inauguramos a casa, mas dia 26 nós vamos estar lá
E os irmãos estão convidados para estar no último sábado ali na casa de Rony e de Dalila. Nosso encontro aqui na porta da igreja, para quem não sabe onde é a casa. E quem já sabe, já pode ir direto para lá. Às 19h15 aqui na porta da igreja, em nome de Jesus. E dia 31 será o último dia do ano, estaremos aqui. Nosso culto começará às 10 horas da noite e passaremos aqui o ano de joelhos, orando, agradecendo ao Senhor pela passagem de 2020. E claro, como a gente pede demais, a gente já começa o ano pedindo a Deus por 2021. Né? Dia 27 será um culto especial. A nossa irmã Joalce, que é superintendente da escola dominical, está agilizando tudo aí, mas Riane, que estará junto com ela também agora, e com o auxílio de Tailana aí, que é pau para toda a obra. Todo mundo tira uma lasquinha, os departamentos, cada um tira uma lasquinha aí dos talentos, das habilidades aí de Tailana. E estão preparando aí uma festa que será top, né, José? Será aí 10. Então, dia 27 será um culto à noite, né? Teremos pela manhã, claro, e à noite também. Mas estou falando à noite, será um culto diferente, falando sobre a escola bíblica dominical, a importância da escola bíblica dominical. Inclusive, hoje nós já retornamos com a EBD Kids. Inclusive, eu senti a ausência de muitos filhos. Eu sei que os pais não vêm, mas isso não é desculpa para não trazer os filhos, né? Aproveita, traz o filho e vem. Mas se não puder vir, pelo menos traz os filhos. Apesar de que nós tivemos um número até bom hoje, graças a Deus. Mas podemos ter mais pela quantidade de irmãos que nós temos na igreja, tá? E na escola bíblica é o melhor lugar para se aprender e a melhor hora para se aprender da Bíblia. Então, pais, mães, tragam seus filhos para a escola bíblica dominical. Esse é o melhor lugar para se estar. Não me lembro quem foi o pensador, o teólogo que disse: tragam seus filhos para a igreja, para não ir buscar na delegacia. É uma verdade. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos agradecer ao Senhor e logo após nós estaremos celebrando com a canção e estaremos então concluindo nosso momento aqui na igreja, porque nosso culto continua para sempre. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos que nos visitam. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E eu quero contar com alguns homens aqui para uma missão ali, na casa ali da missionária Marivalda e Didinho, né? Houve um imprevistozinho no portão lá, que ela me falou, então eu quero contar com uns homens fortes, inclusive, né? Aqui depois do culto aqui, me aguarde, não saiam não, porque nós temos uma missão ali, para dar essa força ali, tá? Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor, agradeça porque Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos nos guiar. Ele não nos criou e nos deixou à deriva. Ele nos deu uma palavra, Ele nos deu uma bússola, Ele nos deu um modo de como viver, de como conhecê-lo, de como nos conduzir aqui na terra. Ele deixou tudo isso escrito em sua palavra. E por mais que apareçam aventureiros espirituais tentando modificá-la, atualizá-la, destruí-la, tirando partes dela, não deixemos, não aceitemos, façamos como Timóteo, e Paulo instruiu dizendo: permanece no ensino que tu tivestes, no ensino que tu aprendestes, permanece, Timóteo. E Timóteo permaneceu. E este é o sinal. A igreja primitiva, ela permanecia não apenas na oração, mas na leitura da palavra. Então seja autêntico, leia a palavra, medite na palavra, pregue a palavra, seja a palavra. Este é o objetivo, para que o homem de Deus seja perfeito, completo, a fim de que as pessoas conheçam a Bíblia olhando para nós, a fim de que as pessoas conheçam Deus olhando para nós. Nós somos os representantes de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela vida de cada um que veio neste lugar, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, muito obrigado, que tu abençoes a vida de todos, que a tua palavra possa ter alcançado a cada coração, muito embora tenha sido uma simples mensagem, mas que chegue
ao mais profundo do nosso coração e produza vida em nossas vidas para a glória do Teu nome, a fim de que nós sejamos transformados pela Tua palavra, a fim de que nós sejamos guiados pela Tua palavra, libertos pela Tua palavra, curados pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra tem esse poder, Senhor, e que nós possamos guardá-la em nosso coração, e mais que isso, praticarmos para que outras pessoas conheçam a Ti, pelo fato de verem que nós estamos vivendo a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, e despede-nos em paz, e que o Senhor nos dê uma excelente semana em Tua presença, guiados pela Tua palavra, norteados pela Tua palavra, para que nós tenhamos êxito em tudo, e em tudo o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém? Vamos celebrar o Senhor. Sei